Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós duas situações bastante interessantes. Uma é a ressurreição de uma menina. A outra é a cura de uma senhora. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, ele vai até a casa daquele chefe para ver a situação no qual ele havia apresentado para Jesus. Interessante que Jesus não se preocupa, Jesus não se escandaliza, ele apenas vai. Certamente aquele chefe chegou para ele triste, abatido, cheio de dores no seu coração pela irreparável perda. Quando alguém morre na nossa família, a gente fica todo mundo sensível, sensibilizado. Interessante que todos nós sabemos que para a morte nós caminhamos. Cada dia que passa é menos um dia na nossa vida. E nós mais próximos da morte nos tornamos. Muitas vezes nós vamos em velórios, sepultamentos. Então a gente lida com a morte. A morte não é algo estranho para nós, mas parece que é. Quando ela chega para nós, na nossa família, causa um abalo, causa um estrago muito grande. A morte, ela não é simplesmente algo comum quando chega para nós. É interessante a gente pensar que Jesus, ele foi lá, certamente movido pela sensibilidade daquele chefe. E quantas vezes nós também não ficamos sensíveis, sensibilizados, lacrimosos pela dor da perda, pela dor da separação. Infelizmente é assim que acontece. Meus irmãos, minhas irmãs, aquela menina que havia morrido trouxe uma dor incalculável, certamente, no coração daquele chefe. E Jesus foi lá para ver essa situação. Ela não morreu, está apenas dormindo. É verdade. Quantas pessoas dormem? Quantas pessoas estão mortas para a vida? Para a vida. Aquela menina tinha certamente muito para viver, muita coisa para fazer. E aí a gente percebe quantos de nós, jovens,
ou até mesmo nós idosos, né? Nós que já chegamos em uma idade avançada. Como é interessante a gente pensar que a gente já morreu e estamos aí, mortos vivos, dia após dia, um dia depois do outro, e a gente não faz nada. Aquele trem sem graça, aquela vida sem graça, não sai. Tem pessoas que, mas tá em depressão, tá não sei o quê. Sim, entendo, mas a gente se entrega, né? Aquela solidão, aquele vazio, e aí a pessoa fica em casa, não faz nada para mudar aquela situação. Ela não tem forças para isso. Meus irmãos, a vida ela é curta demais. Se a gente ficar esperando que os outros venham nos ajudar a viver, a sermos felizes, alegres e satisfeitos, não tem graça. Existem muitas pessoas que estão na cama, lá sofrendo, nos hospitais, doidas para viverem, lutando um dia após o outro para viver. Outros fazem tratamentos rigorosíssimos, né? Rigorosíssimos, e estão lá lutando. Todo dia tem que ir no hospital, toda semana, todo não sei de quanto em quanto tempo. E quantos de nós estamos mortos dentro de casa? Aquele trem sem graça, aquele bando de zumbis, não faz nadinha para fazer a diferença. Tem hora que eu fico pensando assim, por que que não troca? Já que essa pessoa está lá morta, viva, por que que ela que não fica lá no hospital esperando a morte e aquela outra que está lutando pela vida sai e vai continuar sua vida, né? Quantos pais de família morreram? E assim a gente encara a morte. Não é uma seleção, mas ela vem para todos, de modos diferentes, de modos distintos. É interessante que nós precisamos reaprender a viver. A morte é certa, todos nós vamos passar por ela. Mas é interessante que a gente precisa viver, não ficar preocupados com ela. Jesus, no percurso, encontra com uma outra senhora que tinha uma fé muito grande. Se eu tocar na roupa dele, disse ela, ficarei curada. Quantas pessoas estão lutando para viver? Se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu conseguir ao menos chegar perto dele, vai dar certo. Enquanto tem outros, nada. Jovens que não estudam, jovens que não trabalham, jovens que não ajudam em casa, nos afazeres domésticos, enquanto os pais estão lá na luta. Quantas pessoas, casais, que deixam seu relacionamento morrer, fica aquele relacionamento sem graça, aquele trem xoxo, né? Quantos trabalhadores, trabalhadoras não fazem mais aquela dinâmica de trabalhar com ânimo, com gosto, para merecidamente receber o seu salário? Quantos de nós amanhece o dia e não sabe agradecer a Deus? Os passarinhos cantam, não é porque é próprio deles cantarem e ficar piano lá fora, né? Igual agora eu estou escutando, né? Alguns aqui fora cantando. Não, é porque eles estão felizes. Estão felizes porque conseguiram vencer, né? Conseguiram vencer o predador. Porque na lei dos animais, cada dia é uma vitória, né? Conseguir vencer o predador, vencer aquele dia, para eles é uma vitória. Sair vivo em mais um dia e amanhecer um outro dia. Meus irmãos, minhas irmãs, e nós somos nossos maiores predadores. Nós acabamos conosco mesmo. Nós deixamos de viver. Nós paramos, nós estacionamos, nós não arriscamos. E por que não? Por medo, por medo. Nós temos medo de tudo e de todos. E aí a gente não vive. Claro que cada um tem seu jeito de ser feliz. O fato de eu não ficar indo para a rua todo dia, de eu não estar viajando toda hora, mesmo em condições, não é porque eu não sou feliz, não, porque talvez eu gosto de ficar dentro da minha casa, uai.
né? Mas se você quer ficar dentro da sua casa, fique feliz, fique contente dentro da sua casa, viva dentro da sua casa mais feliz. Não seja um tormento para os seus vizinhos, uma praga na vida dos seus vizinhos, dos seus parentes. Não, já que você opta por ficar em sua casa, então que a sua casa seja um ambiente de vida, né, de alegria, de felicidade. Nós precisamos redescobrir o significado, o sentido de nossas felicidades, os motivos por que nós somos felizes. E que beleza quando a gente descobre. Uma coisa pequena, uma coisa qualquer, talvez uma coisa trivial, se torna motivos para a gente ser alegre e satisfeito. Acorda de manhã, faz sua programação do dia. Hoje eu vou na cidade que eu vou comprar umas coisas para eu fazer um almoço. Hoje eu vou para a minha reunião da Legião de Maria, do apostolado, do grupo de oração. Hoje eu vou para a missa. Então você se organiza e vá feliz. Nossa, mas eu estou passando tantas dificuldades, tantos problemas. Quem não os tem? Quem não os tem, né? Então a gente tem que se esforçar. Cada um tem que se esforçar para ser feliz. Se você morrer hoje, seus problemas vão ficar aí. E agora, como é que faz? Então a gente precisa viver. A gente precisa lutar para ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida bom, algo que, mas não é só para nós. Tem que ser algo contagiante, algo que faça e leve os outros a também sentirem gosto pela vida. Esses dias uma senhora estava falando para nós em uma reunião, né? Ela disse que venceu, se não me engano, 6 ou 8 câncer, né? Nossa, e está lá passando um momento, né, com suas vistas, tudo, e alegre, satisfeita, trabalhando na Legião de Maria. E eu falei, nossa, que beleza. Quantas pessoas justificam, não estou podendo mais não. Ela poderia dizer isso, né? Não aguento mais não, não posso mais não. Mas estava lá, firme e forte, ajudando, né, nos trabalhos da Legião. E eu fiquei alegre, eu falei, que beleza, Deus dá vida e saúde para ela, dá força para ela continuar firme. Né, e trabalhando, trabalho duro, trabalho difícil, ela encarando junto com os outros. E quantos têm sua saúde tão boa e fica reclamando? Ah, meu colega é uma pedra de tropeço dentro do meu sapato. Meu serviço é uma praga porque lá tem uma fulana, que Deus que me defenda. E aí você coloca toda a sua infelicidade naquela pessoa. A gente delega, a gente dá poderes para quem não tem. E eu não entendo isso. Como é que eu vou deixar que o outro descubra meu ponto fraco? E aí agora vai ficar infernizando minha vida e eu sofrendo por isso. Então não, eu vou trabalhar porque eu gosto do meu serviço. Onde você for vai ter gente que não presta. Onde você for vai ter gente que não te acolhe, que não aceita, e você vai sair, vai ficar mudando por conta disso? Nada. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar para sermos alegres, satisfeitos, viver cada dia de nossa vida com entusiasmo, com amor, com dedicação, com fé. Jesus disse para aquela senhora, né? Sua fé te salvou. Que beleza! Ela agora pode viver alegre e satisfeita. A sua fé, nós precisamos disso, de ter fé, de ter esperança, de ter motivações para a gente viver a vida. Viver a vida. E não preocupar em angariar valores, em ter lucros, em passar os outros para trás, em querer isso, em querer aquilo. Daqui a pouco você sofre um infarto, cai lá, morre e acabou. Viva a vida, seja feliz. Viva um segundo após o outro, com alegria, com amor. Sofrer todos nós sofremos, cada um dentro da sua dinâmica, cada um na sua parcela. Agora, desanimar, deixar de viver por conta disso? Nossa, Jesus botou para fora aquele povo tudo porque estava um barulhão e às vezes a gente precisa silenciar, né? Silenciar a alma, silenciar o espírito para poder perceber que nosso Senhor nos toma pela mão e nos puxa para a vida. Ele quer nos levar para a vida. Mas se a gente ficar dentro de um barulho existencial, de um barulho psicológico, de um barulho que não nos permite perceber a vida,
e aquela mão estendida de Nosso Senhor que nos arrasta, que nos puxa para viver, então nós estamos realmente lascados. Realmente lascados. E essa, eu diria para vocês, é a pior morte. Quando morre a alma, quando morre a vontade de viver e ser feliz. Meus irmãos, minhas irmãs, uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Salve Maria!